Como eu dizia, pequena série de mensagens, 3 domingos em que trataremos desse tema. Tem cuidado. Já começamos no domingo passado, hoje expandiremos um pouquinho a segunda parte do tema e encerraremos no próximo domingo, porque entramos no mês de março sendo desafiados acerca de missões. Disse para vocês na semana passada que a palavra cuidado denota para a gente uma atenção, uma preocupação, cautela, diligência, zelo e responsabilidade. Quando você ouve alguém dizer, tenha cuidado, esse alguém está lhe chamando a atenção, a que você tenha precaução, um perigo iminente diante de você. Por isso, tenha cautela, tenha diligência, ande com zelo e com responsabilidade. Nós somos constantemente advertidos. E semana passada demos alguns exemplos para vocês, dos quais hoje repetirei 2 dos exemplos. Ninguém hoje, por exemplo, que se envolve nos vícios, pode dizer que desconhece os riscos que os vícios podem trazê-lo. Haja vista que uma das drogas que são aí legalizadas e que muitos têm acesso a ela, que é o tabaco, já traz no verso de cada maço de cigarro os prejuízos que o fumar traz para o ser humano. Então ninguém pode dizer, não, eu não sabia, eu desconhecia que o cigarro poderia me trazer essas consequências nefastas, porque constantemente você está sendo advertido. Há também ao trafegar pelo trânsito, quando nós vemos as placas que regulamentam a velocidade máxima permitida, principalmente ainda quando você vê junto com ela fiscalização eletrônica, não duvide. Você terá ali, quem sabe, escondidinho em alguns dos trechos daquela estrada, um belo de um radarzinho, que se você não tiver cautela, cuidado, você receberá uma fotografia belíssima do seu automóvel, né? Aquela foto nítida que não tem como você dizer que não era você. A placa sai ali que é uma beleza. Já recebeu uma fotografia dessa do seu carro? Que de sabor, né? Quando chega aquela notificação. Mas muitas vezes nós fomos advertidos e fizemos pouco caso. Então o que fazer diante dessas advertências? Normalmente somos advertidos a que tenhamos cautela, a que andemos com cuidado, a que tenhamos zelo e exerçamos responsabilidade. Nós constantemente, diante dessas advertências, ou damos ouvidos ou desprezamos. São 2 atitudes que você pode ter diante de uma advertência, de um pedido de cuidado. Você desprezar ou você dar ouvidos. E o texto que nós lemos e analisamos de 1 de Timóteo, primeira que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4, versículos 12 a 16, especificamente no versículo 16, o apóstolo Paulo exorta a Timóteo o seguinte: tem cuidado, primeiramente, de ti mesmo. Foi isso que nós focalizamos no domingo passado. O cuidado que você e eu devemos ter de nós mesmos. Não é o cuidado que a gente tem que ter para a vida do outro, ou ficar de olho no que o outro está fazendo, mas a primeira grande responsabilidade e cobrança que Deus faz é que você examine-se a você mesmo. O próprio apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz isso no capítulo 11: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Uma autoavaliação que nós temos que fazer antes da celebração, por exemplo, da ceia do Senhor. Mas ainda na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 13, ele diz o seguinte: examinai-vos a vós mesmos e provai-vos a vós mesmos, se vocês continuam verdadeiramente na fé que vocês abraçaram. Então Paulo está aqui dizendo a Timóteo, quem era Timóteo? Um jovem pregador. Timóteo era considerado filho na fé do apóstolo Paulo. Foi convertido através das mensagens que Paulo expôs. E esse jovem Timóteo vai ajudar Paulo no cuidado da igreja de Éfeso. E lá estava o jovem Timóteo, ainda jovem não somente na idade, mas na fé, mas tendo estudado aos pés de Paulo,
sendo ali ensinado por Paulo, já desempenhando um papel de líder na igreja do Senhor, notável e de destaque. E Paulo, olhando para esse jovem que crescia na fé e que crescia no desempenhar de suas responsabilidades e do exercício do seu ministério, o exorta e diz: tenha cuidado de ti mesmo, Timóteo. Lembra-se do que nós vimos a semana passada? Ter cuidado de nós mesmos envolve 3 áreas da nossa vida. Fomos criados à imagem e semelhança do nosso Pai Celestial. Você e eu somos possuidores de um corpo. Portanto, quando Paulo diz: tenha cuidado de ti mesmo, Timóteo, ele está dizendo: tenha cuidado do teu corpo. E nós devemos zelar pelo nosso corpo físico, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E se não cuidamos desse corpo, dessa habitação, desse tabernáculo onde o Espírito Santo de Deus habita, estamos negligenciando uma advertência. Paulo mesmo chamava a atenção de Timóteo. Nós temos passagens bíblicas onde Paulo compara o exercício da fé e do ministério cristão como o exercício de um atleta. O atleta deve ter zelo pelo seu corpo, deve ser alguém regrado, deve ser alguém determinado, deve ser alguém zeloso, deve ser alguém cuidadoso. Paulo mesmo adverte a Timóteo a que cuidasse das suas constantes enfermidades que tinha no seu estômago. Paulo chamava a atenção da saúde, e nós devemos cuidar e zelar também do nosso corpo físico. E a semana passada eu dizia das irmãs que me advertiram: não coma tanta gordura, pastor. E eu dei ouvidos. Com muita pena, eu olhei para aqueles pedacinhos de gordura daquele contrafilé saborosíssimo, mas eu deixei-os de lado. Porque eu falei: eu vou pregar a palavra de Deus dizendo que a gente tem que zelar pelo nosso corpo físico. E como podemos falar de algo que nós não estamos praticando? Então zele, cuide do seu corpo. Mas dentro do seu corpo existe uma alma, centro das tuas vontades, centro das tuas emoções, centro dos teus sentimentos. E você precisa zelar da tua parte sentimental, emocional, da tua alma, das tuas vontades. Você tem que ser senhor das tuas vontades e não ser dominado por elas. Então nós precisamos zelar pela nossa alma, pelo nosso íntimo, pelo nosso interior. Alma que é chamada na palavra de Deus de coração, de mente. Com o que você tem alimentado o seu coração? Com o que você tem alimentado a sua mente? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os seus corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, corpo físico. Mas renovem a sua mente, transformem a sua mente. Paulo também exorta não somente o cuidado físico, mas o cuidado da nossa mente. Porque a boca vai falar daquilo que o coração está cheio. Todos os maus desígnios, todas as coisas ruins, todos os pecados, os adultérios, as mentiras, procedem do coração do homem. Porque enganoso é o coração do homem. Tenha cuidado de si mesmo, Timóteo. Tenha cuidado do teu corpo. Mas cuide também da tua alma, Timóteo. Mas dentro de nós possuímos um espírito, que é o que nos mantém em comunhão com o Pai Celeste. Morto estava em consequência dos nossos delitos e pecados. Separados estávamos de Deus, separados estávamos da comunhão com Ele. Mas fomos reconciliados com Ele pela aceitação de Jesus Cristo. Ganhamos vida espiritual. O papel do Espírito Santo de Deus na tua vida não é somente de garantir a salvação a ti, de ser o teu zelo e de ser o teu penhor e o teu selo, mas é também o papel magnífico do Espírito Santo em instruí-lo, em edificá-lo, em ensiná-lo e em guiá-lo. Para isso é necessário que você encha-se espiritualmente. Agora, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, e essa é uma lei da física. Por isso que, para que o Espírito Santo te encha, é necessário que você se esvazie de si mesmo e dos teus maus desígnios. Por isso que não tem como, é um processo de substituição. É de nós nos despirmos do velho homem e nos revestirmos do novo homem.
e nasceu de novo para a glória de Deus Pai. Tenha cuidado de ti mesmo, Timóteo. Cuide do teu corpo, cuide da tua alma, cuide do teu espírito. Essa é a vontade de Deus, não somente para Timóteo, mas para você e para mim. Sabe o que Paulo exorta na primeira de Paulo aos Tessalonicenses 5:23? O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, toda a vossa alma e todo o vosso corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos cuidar do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. Isso, consequentemente, é cuidar da nossa saúde física, mental e espiritual. Zele, esse é o primeiro cuidado. Como que nós fazemos isso? Concluímos semana passada, vendo que as 4 chaves para nós zelarmos por isso que Paulo determina para nós, é cuidarmos sabendo que o fim do mandamento e o fim de todas as coisas é o amor. Primeiro, o amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor é o resumo da lei do Senhor. Os 4 primeiros mandamentos, que referem-se à nossa relação com Deus, resumem-se no maior mandamento que Jesus deixou para ti, de amar a Deus sobre todas as coisas. Os 6 últimos mandamentos, que se referem e relatam e retratam a nossa relação horizontal entre nós, resumem-se no segundo e igual mandamento deixado por Jesus: amar ao próximo como a ti mesmo. O amor é a chave de tudo. Sem amor, ninguém jamais verá a Deus. Ame, mas ame verdadeiramente. Como mais nós podemos aperfeiçoar e termos cuidado pelo corpo, pela alma e pelo espírito? Isso vem através de um coração puro. Ah, como o coração é enganoso. Como o coração muitas vezes nos corrompe e nos leva para fazer o que não agrada ao Senhor. Domine os seus desejos. Domine as suas vontades e não seja por elas dominado. Coração puro. E jamais me esqueço daquela célebre frase: cuidado com o que você coloca no seu coração, porque o mel mais puro que existe é corrompido quando colocado num frasco poluído e impuro. Nós destruímos a pureza do mel se colocamos num receptáculo poluído e impuro. Por isso, para colocar amor no teu coração, purifique o teu coração. Peça a Deus perdão dos teus pecados. Arrependa-se daquilo que está te afastando da comunhão com Deus. Purifique a tua vida. Isso vem através de uma boa consciência. Consciência, alma, desejo, vontade. Boa consciência, não má consciência. A consciência só pode ser boa se bem alimentada. Por isso, mais uma vez, eu te digo e te pergunto: com o que você tem se alimentado? Com o que você tem alimentado a tua mente? Porque se enches a tua mente de pecado, o pecado dominará a tua vida. Encha a tua mente das coisas do Senhor, da palavra do Senhor. Nessa palavra medite de dia e de noite. Consequências maravilhosas gozarás em tua vida. E por último, uma vida sem fingimento, uma vida sem hipocrisia. Paulo diz a Timóteo: zele por uma vida onde a tua fé não seja uma fé hipócrita, uma fé fingida. Negamos o Deus a quem nós servimos através das nossas atitudes. O Senhor conhece o íntimo do nosso coração. O Senhor conhece a vida que nós estamos vivendo. Por isso não enganamos a Ele. Enganamos a todos, mas a Ele não. Por isso que Paulo exorta Timóteo: tenha cuidado. Viva uma fé não fingida. É fácil ser cristão dentro dessas 4 paredes. Como é fácil, irmãos. Abraçarmos uns aos outros, dizemos eu te amo em Cristo. Como é fácil enquanto o grupo de louvor está aqui cantando, né? Em família estamos aqui.
Saímos do nosso lugar, abraçarmos, desejarmos um bom dia, sorriso no rosto, como se nossa vida estivesse sendo a vida mais perfeitamente vivida nesse mundo. Saímos dessas quatro paredes e muitas vezes nos deparamos com uma vida hipócrita de uma fé fingida. E Paulo adverte a Timóteo: lembre-se sempre desses 4 pontos na tua vida, Timóteo. Viva uma vida de amor, pautada num coração puro, em uma boa consciência, em uma fé não fingida. Qual é o desejo de Deus para ti e para mim? A que cuidemos da nossa vida como um todo. Corpo, alma e espírito. Nos poucos minutos agora que me restam, eu quero dar o segundo aspecto pelo qual nós devemos zelar e ter cuidado. Vimos na semana passada e nesse breve resumo que temos que ter cuidado de nós mesmos, da nossa vida integral. Mas Paulo diz a Timóteo: tenha cuidado também, e tenha cuidado, Timóteo, da doutrina. Repita comigo: tenha cuidado da doutrina. Você sabe o que é doutrina? A definição da palavra doutrina é conjunto de princípios que servem de uma base, de um alicerce. Seja para um movimento religioso, seja, quem sabe, para uma empresa, seja para qualquer tipo de associação ou organização, que tem doutrina, que tem conjunto de princípios que servem de base, de alicerce para a manutenção dessa instituição. Nós vivemos, servimos e defendemos não uma organização, mas um organismo divino, e que chama-se igreja. E nós, como defensores dessa instituição e desse organismo, precisamos saber muito bem em que nós cremos e o que nós defendemos. Mais uma vez, repito o que preguei no final do ano passado para vocês, quando aqui apresentei para vocês que, como bons batistas que somos, não somos aqui defensores da Igreja Batista, somos defensores da Igreja de Jesus Cristo. E cremos que, defendendo a Igreja de Jesus Cristo, defendemos distintivos e que nos fazem batistas. Não há como ser batista sem não defender esses distintivos. E se defendemos esses distintivos, somos mais do que batistas. Somos servos de Jesus Cristo e defensores da igreja que Ele confiou a que nós batalhássemos por ela. O primeiro grande distintivo, a nossa primeira grande doutrina e regra de fé e prática é que nós temos em nossas mãos um livro, que é para nós não somente um livro, mas que é regra de fé e prática. O que esse livro nos ensina e o que esse livro contém tudo que o Senhor desejaria que nós tivéssemos conhecimento. De Gênesis 1:1 a Apocalipse 22:21, nós temos nesse livro uma revelação total e plenária da vontade de Deus. Toda palavra e cada palavra foi divinamente inspirada. E ela é proveitosa, como Paulo escreve ao próprio Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3:16, proveitosa para redarguir, para repreender, para instruir, para ensinar, para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda a boa obra. Como bons cristãos que somos, não admitimos que nada venha assumir o lugar desse livro. A que jamais você negligencie e se afaste dessa palavra. Essa palavra está aqui para ser cumprida. Não devo eu adaptar a Bíblia às minhas ações. Não devo eu adaptar a Bíblia às minhas vontades. Mas as minhas ações e as minhas vontades devem ser adaptadas à Bíblia, que é a revelação final de Deus para ti e para mim. Onde nós recorremos para as respostas que nós precisamos neste livro. Porque nenhuma dessa profecia foi escrita por vontade humana. Mas homens de Deus, já dizia Pedro, na segunda carta, no capítulo 21, 1:21, escreveu e disse que homens de Deus escreveram inspirados pelo Santo Espírito de Deus. Quando essa palavra é realidade na tua e na minha vida, e nós a escondemos em nosso coração, ela é suficiente para evitar que você e eu pequemos contra o Senhor. Sabe por que nós erramos? Jesus Cristo já advertira aos fariseus: vocês erram
porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus que há nelas. Portanto, defender doutrina e ter cuidado da doutrina é ter cuidado daquilo que está nessa palavra e o cuidado de cumprirmos e não sermos simplesmente ouvintes. Fomos advertidos pelo Senhor Jesus, quando no Sermão do Monte, lá no capítulo 7, 24 em diante, diz que 2 homens ouviram essas palavras. O que diferenciou esses 2 homens é que um dos homens colocou em prática essas palavras e o outro não as praticou. E Jesus compara esses 2 homens como pessoas que pegam material e constroem uma casa, com o mesmo material recebido em suas mãos. E o material, na metáfora, é essa palavra. Um recebe esse material, um recebe essas palavras e coloca em prática. Colocar em prática significa edificar a tua casa sobre uma rocha inabalável. E aquele que recebe essa palavra e não a cumpre, o Senhor a compara, esse homem, com aquele que pegou o mesmo material e edificou a sua casa sobre a areia. Vêm as mesmas intempéries sobre os dois. Vêm as mesmas situações calamitosas sobre os dois. Chuva, tempestade, correntezas de águas, rio. A casa edificada sobre a rocha, que na metáfora é o homem que ouve a palavra e as pratica, a casa fica em pé. O homem que construiu a sua casa sobre a areia, que na metáfora é aquele que ouve a palavra e não a pratica, a casa rui e vai para o chão. Como está sendo a tua vida? Tens se mantido de pé diante das agruras e das dificuldades, das tempestades, das vicissitudes dessa vida? Ou você tem caído, fracassado, fraquejado, porque não tem praticado essa palavra? Tenha essa palavra como sendo a tua regra de fé e prática. Defenda essa palavra, obedeça essa palavra, não passe por cima dessa palavra, não manipule essa palavra, não descarte essa palavra, mas obedeça essa palavra. Isso é o primeiro princípio de defesa da fé que nós temos que ter. Livro precioso, livro tremendo. É esse livro que o Senhor nos confiou. Segundo distintivo, eu já dizia para vocês final do ano passado, é que a igreja é composta de membros regenerados. A igreja do Senhor Jesus Cristo é um aglomerado de pessoas, é uma união de pessoas, é um conjunto de pessoas que não são simplesmente simpatizantes pelo Evangelho, mas são pessoas que um dia nasceram de novo, foram regeneradas. Regenerado é gerado novamente. Não nasceu simplesmente da carne e do sangue, mas nasceu da água e do Espírito. Recebeu essa palavra em seu coração, creu nessa palavra como sendo a palavra de Deus verdadeira, que te confronta com o teu estado pecaminoso. Porque se você negar que você é um pecador, você faz ao Senhor mentiroso. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Essa Bíblia nos confronta com o nosso estado. Desde Adão, todos que nascem a partir de Adão são pecadores. Todos nós nascemos em pecado. A Bíblia diz em Romanos 5, que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, visto que a morte passou a todos os homens, concluímos que todos nós pecamos. Se morremos é porque somos pecadores, senão seríamos simplesmente imortais. Mas se morremos é porque sofremos a consequência do pecado. E se nós nos confrontamos com a realidade do pecado que habita em nós, precisamos saber que em oposição ao pecado, existe um que entregou-se na cruz do Calvário em favor dos nossos pecados. É um que nos amou, e não somente nos amou da boca para fora, mas a Bíblia diz que provou o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Em nome de Jesus, a igreja é esse conjunto, é composta dessas pessoas regeneradas. Você talvez esteja aqui no nosso meio, seja um frequentador assíduo dessa comunidade, mas se ainda não foi regenerado, se ainda não confrontou-se com os seus pecados, se ainda não arrependeu-se dos mesmos, se ainda não olhou para a cruz e não confessou os seus pecados a Jesus, você é um mero assistente. Você não faz parte da igreja do Senhor, porque a igreja é composta de pessoas que um dia nasceram de novo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passam e tudo se faz
novo. Quantos aqui já nasceram de novo? Digam amém. Aleluia por isso. Somos novas criaturas em Cristo. E esse é um distintivo que nós temos que defender. Ah, sim, temos que defender que a nossa profissão de fé é o batismo por imersão após a conversão. Essa é uma responsabilidade que você tem. Se você disse amém, eu nasci de novo, pastor, sou uma nova criatura, já me arrependi dos meus pecados, já confessei a Cristo como Salvador, sabe qual é a tua profissão de fé pública? Sabe qual é a manifestação natural que deve vir de você? É desejar o batismo. É por isso que tem aí uma classe preparatória para esses que um dia reconheceram-se pecadores, creram em Jesus Cristo e que não tem mais dúvidas de que tem que professar essa fé diante de todos. O batismo não é para salvação. O batismo é a manifestação pública minha da fé que eu depositei em Jesus Cristo. O batismo por imersão após a conversão. Ah, meus irmãos, como eu almejo que chegue o dia que eu vou batizar o meu netinho. Mas eu não vou batizar o meu netinho antes que ele não se converta ao Senhor Jesus. Porque uma coisa não é colocada na frente da outra. Sabe o que a gente tem feito? Tem cuidado do nosso netinho com zelo. Tem procurado instruir o nosso netinho. Essa semana ele já participou da primeira classe de Boas Novas. A gente veio lá na casa da irmã Cláudia. E ele prestou atenção, fica olhando, né, ouvindo. Dona Cida já está lá contando as historinhas para ele. A gente almeja de anunciar o Evangelho. Eu sei que meu genro e minha filha farão isso também. E eu sonho com um dia em que Theo, por uma iniciativa própria, depositará a fé em Jesus Cristo, crerá no Evangelho, que eu espero que não seja somente pregado pelo seu avô, nem simplesmente anunciado pelos seus pais, mas que seja, acima de tudo, vivido por esses, para que Theo deseje um dia a esse Jesus, a que confesse a Jesus como Salvador. E se Deus me der vida, e se Deus me der esse privilégio, como eu almejo que chegue o dia em que eu possa batizar o meu netinho, após a sua conversão. A gente não coloca o carro na frente dos bois. É por isso que a gente tem a classe preparatória com o nosso irmão Roger, para que todos aqueles que querem fazer parte dessa igreja possam defender esses mesmos distintivos. E talvez exista aqui alguém no nosso meio que já decidiu-se por Jesus, já creu no Evangelho, já confessou a Jesus, e por que não batizar-se? Por que não fazer a sua profissão de fé pública? Tem tempo ainda, irmão Roger? Dá para entrar na classe ainda? Olha, quem sabe hoje Deus toca no coração. Tá bom? Aproveita a oportunidade, não deixa passar. A gente quer encher logo aqui, normalmente a gente enche no inverno, é tempo bom, gostoso. A gente dá um banho aqui, não é bom mesmo, irmão Fábio? É? Maravilha, aí, está aí a Elisandra aí também. Esse maravilhoso água quentinha, não é mesmo? Maravilhosa. Se alguém já fez a sua decisão pessoal por Jesus Cristo, não vai deixando, não vai postergando isso. É um desejo que deveria arder no teu coração, de obedecer a esse mandamento de Jesus Cristo. Qual é o quarto distintivo de uma igreja que preza e que é bíblica? É que cada crente é um sacerdote. Você não foi salvo para ficar sentado e sossegado no banco dessa igreja. Nós fomos salvos para que nós sejamos sacerdotes. Amém ou não? Para que sirvamos ao Senhor. Você tem que assumir essa responsabilidade diante de Deus. Você não foi salvo para viver uma vida medíocre. Você foi salvo para servir ao Senhor e ser bênção na vida de alguém. Os sacerdotes eram levantados para serem esses intermediadores entre Deus e os homens. Hoje nós somos esses intermediadores, no fato de que nós pregamos e anunciamos a Jesus e levamos Jesus aos ouvidos dos pecadores. Por favor, não me compreendam mal, só tem um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Mas hoje nós somos esses atalaias, nós hoje exercemos o papel de sacerdotes, de servirmos uns aos outros. Se você simplesmente quer ser servido, você está no lugar errado. Nós estamos aqui para servir, para exercermos o nosso sacerdócio, para sermos bênção uns para com os outros. E a igreja essa que nós hoje congregamos, que dá oportunidades 1000 a quem quer servir. Ninguém aqui tem a desculpa de não ter oportunidades. Aonde você se envolver, aonde você exercer o teu sacerdócio, você não tem desculpas para ficar sentado.
Sabe, eu sempre tenho a família de Lázaro como sendo um exemplo a ser seguido por nós. 3 irmãos, Maria, Marta e Lázaro, que nos indicam os 3 aspectos da nossa vida cristã. A Bíblia nos diz que Jesus, lá em João 12, estava lá naquela casa em Betânia, na casa de Lázaro. E o Senhor Jesus foi lá fazer uma refeição com eles, visitá-los depois do grande milagre ocorrido no capítulo 11. Lembra que no capítulo 11 de João, Jesus Cristo, depois de 4 dias, chega na casa de Marta e Maria, atendendo ao apelo delas, em virtude da enfermidade de Lázaro. 4 dias depois, Jesus chega quando Lázaro já estava morto, sepultado. As irmãs de Lázaro se ajoelham aos pés de Jesus e dizem: Senhor Jesus, por que demoraste? Por que não viestes antes? Por que demoraste, Senhor? Porque se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Jesus chora, amava aquela família, amava aqueles 3 irmãos. Jesus pede àqueles que estavam presentes a que removessem a pedra. E brada: Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai atado pelas faixas. E aí Jesus diz: desligai-o e deixai-o ir. Que milagre! Um homem que jazia morto há 4 dias ressuscita. Capítulo 12, Jesus vai fazer uma nova visita a essa família que ele tanto amava. E lá estavam os 3 irmãos reunidos. Lázaro ressuscitado, que estivera morto, vivinho da Silva. Marta e Maria, ali, olha, alegríssimas pela presença de Jesus. E aí o apóstolo João nos denota aqui, nos revela 3 aspectos desses irmãos que devem pautar a nossa vida cristã. Lá em João 12 diz que Marta servia. Lázaro estava à mesa com o Senhor, em comunhão com ele. E Maria ajoelhou-se aos seus pés, deitou o azeite nos pés de Jesus, ungiu os pés e enxugou com os seus próprios cabelos. 3 atitudes que você e eu temos depois de sermos regenerados. De vivermos uma vida como Lázaro, desejosos de estarmos à mesa com ele em comunhão. É bom estar em comunhão. Quantos se alegram quando chega o domingo e dizem como o salmista diz aqui: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quantos estão felizes aqui hoje? Digam amém. É algo desejado por você, estar aqui em comunhão? Louvado seja Deus, estamos espelhando o que Lázaro amava fazer, estar à mesa em comunhão com Jesus. Mas que fazia Maria? Maria aos pés de Jesus, prostrada aos pés de Jesus, denotava uma atitude que não pode faltar a você e a mim, a atitude de adorarmos ao Senhor, de nos prostrarmos aos seus pés, de oferecermos a Jesus algo de valor, como era aquele unguento, que fez com que Judas, aquele safado, me perdoem a palavra, que ali estava interessado somente no dinheiro, olhasse para aquela atitude e dissesse de uma forma hipócrita e com uma fé fingida: ah, por que tanto desperdício? Podíamos vender esse azeite aqui e distribuirmos entre os pobres. Mas sabe quem é que fazia a distribuição para os pobres? Ele. Ele queria que aquilo fosse vendido e entrasse na sacolinha dele. E agiria como muitos políticos aí, que arrecadam e nunca chega para o povo. Mas sabe qual é a terceira atitude que nós vemos? A atitude de Marta, que muitas vezes é recriminada por nós. Mas sabe o que dava prazer a Marta? Quando via Jesus Cristo e sabia que Jesus ali iria chegar, era fazer o quê? Servir. Servir e servir. Reclamava, é claro. Reclamava porque, irmãos, pesa às vezes só um servir. Mas sabe, aí está os 3 aspectos da tua vida e da minha vida cristã. Você foi salvo, meu amado irmão, para desejar estar em comunhão. E se você não deseja estar em comunhão, se vem com desculpinha esfarrapada de que está chateado, vem com desculpinha esfarrapada de que estou triste, estou magoado, estou isso ou aquilo. Ninguém nesse mundo merece que você troque a Jesus pela tristeza, ou pela, quem sabe, o desprezo, ou quem sabe aí a mágoa que você tenha de alguém. Jesus Cristo é mais importante do que qualquer um em tua vida. Não deixe de congregar, não deixe de desejar estar em comunhão, como é costume de muitos. Mas sabe para que você foi salvo? Para que você possa também ter o espírito que tinha Maria, de prostrar-se aos pés de Jesus,
de dar e oferecer a Ele algo de valor, de adorá-lo na essência da sua santidade. Mas sabe para que o Senhor te salvou, meu amado irmão? Para você não ficar salvo, sentado e sossegado, para você também incorporar aqui o espírito que Marta tinha, de sempre desejar fazer o quê? Servir. Servo que não serve, não serve. O servo que não serve para nada. Fomos salvos porque somos sacerdotes, estamos a serviço do Senhor. Que mais? Não abrimos mão disso, irmãos. A salvação e a segurança do crente é eterna. Ou você está nas mãos de Deus, ou você está nas mãos das tuas obras. Sabe por que tem muita gente hoje temerosa de perder a salvação? Porque acredita que a salvação está em suas mãos. A salvação não está em nossas mãos, porque por melhores que pudéssemos ser, jamais atingiríamos a estatura de alguém que pudesse agradar ao Senhor. Porque Isaías resume simplesmente a tua e a minha justiça, dizendo que a tua, a minha e as nossas justiças são como trapo de imundícia. E mais uma vez eu solto aquela piadinha. Você quer saber o que é um trapo de imundícia? É a camiseta do... É isso aí, do Corinthians, né? Isso é o trapo de imundícia. Se você pega nas mãos, você joga no chão, você fala, deixa eu pisar em cima, né? Não serve para nada mais. A tua justiça é como um trapo de imundícia. Por melhor que você queira ser, você nunca vai atingir o patamar de agradar a Deus. A nossa salvação está nas mãos do Senhor. E eu poderia te dar versículos e números de sobra, mas só vou te dar 2. João 5:24. Na verdade te digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jamais entrará em condenação, porque passou da morte para a vida. Sabe o que diz lá em João 6,47? Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma, o lançarei fora. Poderia te dar João 10:27-30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem. Nunca ninguém as arrebatará das minhas mãos, porque o Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém nunca as arrebatará nas mãos do meu Pai. Sabe por quê? Porque eu e o Pai somos um. Ninguém nos tira das mãos do Pai. Sabe o que Paulo escreve aos Romanos? Não há nada desse mundo que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada nos separa de Deus, a nossa salvação e a nossa segurança eterna. Mas olha, tira o seu cavalinho da chuva. Isso não te dá simplesmente a liberdade e o aval de viver uma vida em pecado. Porque Paulo adverte, e eu digo para vocês, aquele que deliberadamente vive uma vida em pecado, embasado e alicerçado no fato de que assume que a sua salvação é eterna, eu duvido que você verdadeiramente tenha tido um encontro com o Senhor Jesus. Porque sabe o que o encontro com Jesus traz para nós? Asco para com o pecado, nojo para com o pecado, repulsa para com o pecado. Se você continua se sentindo simplesmente delicioso e atraído pelo pecado, não estou dizendo que o pecado não nos atraia. Atrai porque o pecado é prazeroso. Atrai porque o pecado é algo gostoso. Atrai porque o pecado é atrativo. Mas no nosso coração deve haver a repulsa por saber que os nossos pecados ofendem a Deus. E nós simplesmente estamos não levando em consideração o martírio que Jesus sofreu na cruz do Calvário em favor da nossa salvação. Por isso que o crente, ele sabe que a sua segurança é eterna, mas ele não vive mais uma vida em pecado. A igreja local é autônoma. Aleluia, estamos aqui. Igreja Batista Bíblica de Embu-Guaçu, a Igreja Batista Bíblica de Itapecerica da Serra, a Igreja Batista Bíblica de Taboão da Serra, a Igreja Batista Bíblica de São Paulo, onde quer que seja, não vem aqui, sabe, dar pitaco e vem querer fazer ingerência com a gente. Somos autônomos, nós decidimos em que nós queremos investir o nosso dinheiro em missões, decidimos a forma como nós vamos, defendendo a doutrina e os princípios bíblicos, mas não há ingerência, porque um princípio bíblico é da autonomia da igreja local. Não temos bispos, não temos papas, não temos episcopos, não temos ninguém que está dominando sobre a gente. Nós decidimos o nosso caminhar, defendendo a doutrina do Senhor Jesus e defendendo essa palavra. E por último,
O Estado e a igreja devem ser separados. A gente não está aqui, irmãos, para viver uma vida onde isso que é o que a gente chama de Estado laico, que nós defendemos. A igreja não determina como tem que ser o governo, e o governo não determina como tem que ser a igreja, porque são autônomos. Sabe o que Jesus Cristo disse àqueles que quiseram testá-lo? Vai lá, abre a boca daquele peixe, bom, o que tem aí? De quem que é a carinha que está nessa moeda? Ah, é de César. Portanto, qual é o conselho de Jesus? Dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Nós não andamos mancomunados com o governo. Você, como um cidadão brasileiro, deve respeitar o governo, deve respeitar as leis, deve exercer as tuas responsabilidades como cidadão brasileiro. Mas igreja é igreja e governo é governo, e as duas coisas não se misturam. Amém ou não? Esses são os nossos princípios. Mas para terminar hoje essa nossa mensagem, depois desses 7 princípios, o que especificamente Paulo ensina a Timóteo sobre doutrina, e que você e eu não podemos abrir mãos, é o que diz ali na 1 de Timóteo 1, 14 e 15. Abre lá, acompanha a leitura comigo. Aqui nós temos a definição, nós temos em poucas palavras o que Paulo prega e ensina a Timóteo. Na primeira carta escrita a Timóteo, no capítulo 1, versículos 14 e 15, Paulo diz a Timóteo o seguinte: a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo. E para que Jesus Cristo veio ao mundo? Para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Oh, meus amados irmãos, a salvação é única e tão somente por Jesus Cristo. Amém ou não? É por Jesus. Jesus Cristo veio ao mundo com uma finalidade, Jesus Cristo veio ao mundo com um propósito. Ele não veio aqui simplesmente para pregar de amor, Ele não veio aqui para viver uma vida como um mártir, Ele não veio aqui para nos ensinar como deveria ser a nossa relação com o governo, mas Ele veio aqui com um papel específico. A palavra de Deus nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira, e viu a situação pecaminosa em que vivia o mundo, e sabia Deus, por sua onisciência, por sua presciência, que todos nós condenados seríamos por nossos pecados, mas Deus nos amou e misericordioso foi, enviando ao seu Filho Jesus, para que pudesse viver a nossa vida e morrer a nossa morte. E por ter vivido a nossa vida e morrido a nossa morte, assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário, fazendo aquela maravilhosa troca: me dá teus pecados, que eu dou para ti da minha justiça. Me dá os teus pecados. E os nossos pecados lançados sobre Jesus na cruz do Calvário trouxeram trevas sobre a face da terra. Jesus Cristo, em total agonia, brada aos altos céus: Deus meu, por que me desamparastes? Deus, que é tão puro de olhos e que não pode ver o mal, volta os seus olhares contra Jesus, porque sobre ele estava depositado o teu e o meu pecado. Sabe, só tem um meio de você ser salvo, meu amigo, e se ainda não confessou a Jesus Cristo, é olhar para a cruz, é crer em Jesus como sendo teu Salvador. E é isso que Paulo diz para Timóteo: tenha cuidado dessa doutrina, Timóteo. Não abra mão dessa doutrina, Timóteo. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar quem? Os pecadores. E ele mesmo se coloca, eu como sendo um dos principais. Paulo não abria mão dessa doutrina: salvação única e tão somente pela graça. Quem não confessar a Jesus Cristo não será salvo. Olha a responsabilidade que você tem, olha a responsabilidade que eu tenho de tornar essa mensagem pública. Em Atos 4,12 diz: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Você não pode negligenciar isso, eu não posso. Eu louvo a Deus porque um dia eu ouvi a mensagem do Evangelho, eu criei em Jesus, mas quantos dos teus amigos, quantos dos teus companheiros de trabalho, quantos dos teus parentes ainda não ouviram da salvação? E Paulo está aqui dizendo: Timóteo, não se deixe levar por qualquer tipo de mensagem universalista. Hoje existem muitos púlpitos que estão anunciando que Deus é tremendamente amoroso, a ponto de que Ele vai salvar todo mundo. Ele não deseja que as pessoas se percam, e não deseja mesmo, não deseja e providenciou o caminho, e o caminho é Jesus. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém, não diz alguns chegarão, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. O que mais nós temos que defender e saber que é doutrina bíblica e não podemos abrir mão? A unidade de Deus e a mediação única e tão somente por Jesus Cristo. Isso complementa o que Paulo já fala nesses versículos. A salvação é única e tão somente em Cristo. Mas no capítulo 2, versículo 5, Paulo complementa dizendo: há um só Deus, a unidade de Deus. Amém ou não? Há um só Deus, servimos ao único Deus, o único Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus soberano, o Deus todo-poderoso, o Deus onisciente, o Deus onipresente, o Deus onipotente, o Deus único, eterno, poderoso, criador e governante de todo esse universo. Nós não pregamos a existência de três deuses, mas na unicidade desse Deus. Deus é único. Deus, ele é único e se manifesta em três pessoas distintas que coexistem entre si. O Pai não existiria sem o Filho não existiria sem o Espírito Santo. Os três coexistem entre si, formando um único Deus em unidade, em um único propósito, em um único objetivo: salvar e redimir o ser humano. Por isso há um só Deus, e você tem que defender isso. Há um só Deus, e há um só mediador entre Deus e os homens, que é a pessoa divina de Jesus Cristo. Amém ou não? Esse que veio e encarnou-se, habitou-se entre nós, fez-se homem por amor, fez-se homem para te salvar. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que esvaziou-se a si mesmo, fez-se homem por amor, fazendo-se servo para salvar a ti e para salvar a mim. Sabe o que mais, Timóteo, você não pode abrir mão? É o que está no capítulo 3, versículo 16. Diz o seguinte: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. A encarnação e a exaltação de Jesus Cristo. Sim, Deus, o nosso único Deus, o Pai, nos amou. Enviou o seu único Filho, que nos amou. E a prova é fazer-se homem igualzinho a nós, para viver o que nós vivemos, para sofrer o que nós sofremos, e para, como homem, ser o substituto perfeito aos olhos do Pai, para que pudesse outorgar salvação a ti. Ele não veio aqui e não pecou porque era Deus. Ele veio aqui como homem e não pecou porque, como homem, provou ser um homem perfeito, um homem sem pecado, um homem semelhante a nós, que viveu essa vida perfeita, que foi crucificado, que foi sepultado, que ressuscitou e hoje exaltado está nos céus, acima de todos. E sabe o que Paulo diz? Paulo diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus amados irmãos, o que eu posso dizer para ti? Me ajudem, e eu ajudo vocês, e nós nos ajudamos. Primeiro, tenham cuidado. Em nome de Jesus, mais uma vez eu imploro: tenham cuidado. Tenham cuidado de si mesmo. As advertências estão aí. Não viva uma vida negligente ao Senhor Jesus. Cuida do teu corpo, cuida da tua alma, cuida do teu espírito. Viva uma vida com testemunho. Não negligencie as advertências do Senhor. Zele por tua vida por completo. Cuide das tuas emoções, cuida do teu coração, cuida da tua carne, cuida do teu corpo, cuida do teu espírito. Tenha cuidado de ti mesmo. Me ajudem, eu ajudo vocês, nós nos ajudamos. Mas em segundo lugar, me ajudem, eu lhes ajudo, nós nos ajudamos. Continuemos zelando e tendo cuidado da doutrina. Defenda com unhas e dentes essa doutrina maravilhosa que Deus nos deixou na sua palavra. Não seja como criança levado por qualquer vento de doutrina. Não seja como criança em busca simplesmente de emoções que são passageiras, que simplesmente se vão. Mas viva pela solidez dessa palavra, pela doutrina genuína dessa palavra,
que defendamos com unhas e dentes, que levantemos essa bandeira, que levantemos esse penhor, que jamais nos esqueçamos de que nós estamos aqui para viver uma vida defendendo o Evangelho de Jesus Cristo. Tem cuidado de ti mesmo, tem cuidado da doutrina. Que Deus te abençoe. Fecha seus olhos, curva a tua cabeça. Alguém em nosso meio que talvez só tenha até hoje sido um assistente, um ouvinte, mas hoje se depara com essa doutrina que salva, que redime e que transforma o pecador. E hoje você reconhece que é um pecador, nunca confessou a Jesus Cristo como sendo o seu Senhor e Salvador, nunca entregou-se a Ele, nunca fez esse pacto sincero com Ele de dizer: ó Deus, eu reconheço que sou um pecador, mas eu acredito que o Senhor me amou tanto que enviou a Jesus Cristo. E hoje gostaria, desejaria mesmo de abrir o teu coração a essa tão grande salvação, a pedir: Jesus, entra no meu coração, salva-me, perdoa, redime, transforma a minha vida. Eu não tenho acreditado até hoje que o Senhor é o único caminho. Eu tenho vivido uma religiosidade, eu tenho vivido muitas vezes confiando que simplesmente a minha bondade seria suficiente para me levar até a tua presença, ó Deus. Mas hoje, por tua palavra, eu saio convencido de que Jesus tem que ser o meu único caminho. Eu creio hoje em ti, ó Deus, como sendo o único Deus. Mas eu também creio que o Senhor mandou o teu Filho Jesus para ser o meu mediador. Pastor, ora por mim, eu tenho desejo na salvação da minha vida. Eu quero ter certeza de que se eu morrer hoje, eu me encontrarei contigo na glória. Essa semana partiu dessa vida de uma forma abrupta, de uma forma repentina, um célebre jornalista, mas que fazia questão em se apresentar como sendo alguém que duvidava da existência de Deus, alguém que não fazia rodeios para dizer: sou ateu. E o grande brado da sua esposa nessa semana foi exaltar o ateísmo do seu esposo, em dizer: o meu marido era o ateu que mais amava, era o ateu que mais manifestava o amor. O amor não basta. O que é suficiente para a vida do ser humano é Jesus Cristo. Ricardo Boechat se deparou com aquele que ele passou a vida duvidando da sua existência. Você talvez nunca tenha confessado a Deus e a Jesus Cristo como sendo o seu Salvador. Repentinamente nós nos vamos, porque que é essa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Hoje você tem a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Eu não conheço a todos que estão aqui, mas talvez exista aqui um ao menos que gostaria hoje de dizer: Pastor Joel, eu quero hoje confessar a Jesus Cristo como sendo o meu Salvador e o meu Senhor. Eu nunca fiz isso, mas eu não quero sair daqui hoje duvidoso disso. Eu abro e entrego o meu coração a Jesus. Alguém nessa noite? Queria te reconhecer. Alguém que hoje, pelo levantar da sua mão, ousaria dizer para mim exatamente isso: eu quero crer em Jesus hoje, como sendo o meu mediador, o meu Salvador. Alguém? Diante da negativa de todos que aqui estão, eu quero crer que essa negativa em levantar a mão seja pela consciência, certeza e convicção que você já tem que Jesus é o teu Salvador. E aleluia por isso. Quantos podem dizer amém? Amém. Mas você tem tido cuidado de si mesmo? Você tem zelado por sua vida? Você tem levado a sério a tua vida cristã? Você tem zelado pelo teu corpo? Você tem zelado por tua alma, por tuas emoções, por tuas vontades? Você tem zelado por teu espírito? Tem vivido uma vida em harmonia com esse Deus? Buscado ser um exemplo dos fiéis? Mas você tem tido cuidado também com a doutrina?
Você tem defendido verdadeiramente o que essa igreja defende? Você tem andado em harmonia conosco? Você tem exaltado ao Senhor com a crença de tudo isso que eu apresentei para vocês? E se você não tem essa certeza e essa convicção, sabe o que tem faltado a ti? É se achegar mais, é ser mais assíduo, é ser um frequente assistente aqui também e participante da escola bíblica dominical. E talvez isso seja o propósito que você tem que fazer com o Senhor hoje. Eu quero, pastor, ser mais fiel e cuidadoso a essa doutrina, sendo mais fiel na minha participação nessa igreja local. Eu quero assumir o meu papel de sacerdote. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero hoje oferecer-te, Senhor, por completo a minha vida. Eu quero que hoje corpo, alma e espírito sejam cuidados por ti. Receba, Senhor, hoje a minha adoração. Fiquemos em pé e encerremos esse culto cantando mais uma vez. Recebe, ó Deus, a minha adoração. Sabendo que você e eu, meus irmãos, devemos hoje ter ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. Você e eu somos sacerdotes de Jesus, e temos que viver e exercer esse nosso sacerdócio. Tudo que eu tenho veio de ti, corpo, alma e espírito. O meu melhor eu quero te dar, corpo, alma e espírito. Tu és o meu tesouro, a ti, Senhor, adoração, corpo, alma, espírito. O Senhor não aceita a tua adoração da boca para fora. Se você não está vivendo uma vida, corpo, alma e espírito, dedicadas ao Senhor. Como tem sido a sua vida? Como tem sido a tua vida? Como você tem vivido? Cante, mas cante com seriedade. Hoje a advertência é para ti, é para mim, é para nós. Tem cuidado de ti mesmo, mas tem cuidado também da doutrina. Louvemos ao Senhor. Corpo, alma e espírito. Tenha cuidado de ti mesmo. Tenha cuidado da doutrina. Tudo que tenho de ti. O meu melhor. O meu melhor eu quero te dar. Tu és meu tesouro. A ti, Senhor. A ti, Senhor, adoração. Tua vontade é o que desejo, e tudo que traga louvores a ti. Servir-te e honrar-te é um privilégio. Deus grande e majestoso, me rendo em adoração. Ofereça agora a Ele, de coração. Recebe minha adoração. Permita-me entrar no lugar que é somente teu e contemplar a tua santidade, e em teus querubins te adorar. Recebe minha adoração. Permita-me entrar no lugar que é somente teu e contemplar a tua santidade, e em teus querubins te adorar. Louvado seja Deus. Que esse seja o desejo do teu coração. Que esse seja o desejo do meu, do nosso coração. Oferecermos a Ele toda a nossa honra, louvor e adoração. Que tenho veio de ti. O meu melhor. O meu melhor eu quero te dar. Tu
contemplar a tua santidade e entre os querubins te adorar. Recebe minha adoração. Permita-me entrar no lugar que é somente teu e contemplar a tua santidade e entre os querubins te adorar. Santo, Santo, Santo é o Senhor. 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 Antes de recitarmos a nossa divisa, faça esse exercício agora comigo. Se teu coração parasse de bater agora, se a tua respiração cessasse, se toda atividade cerebral tua chegasse ao fim, você iria se deparar agora com Deus. Porque aos homens está ordenado morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo. Você percebeu o que você acabou de cantar? É com esse Deus Santo que você vai se deparar. É com esse Deus Santo que você haverá de ser confrontado. É com um Deus Santo que não tolera o pecado que você terá que enfrentar e ver-se cara a cara. Como você tem vivido a tua vida? O que você vai apresentar para esse Deus Santo? Santo, Santo, Santo é o Senhor. Importa que os que o adorem em espírito, em verdade e em santidade de vida. Vá para a tua casa hoje pensando nisso. É esse Deus Santo que nós servimos. E é com Ele que nós acertaremos as contas. É com Ele que nós nos depararemos. Que isso possa fazer com que você leve a sério o grande desafio hoje. Tem cuidado de ti mesmo. Tem cuidado da doutrina. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías 64:4. Amém. Vai com Deus e tenha cuidado de si mesmo.